A paz, ministros, tudo bem? Bom, estamos indo para o nosso segundo vídeo do canal. Hoje eu trouxe algumas táticas infalíveis que eu falo que é a didática de ensino para crianças pequenas. Hoje o vídeo é específico para você, ministro, que trabalha com aquela criança de entre 5 até 6 anos, tá bom? Existem assim diversas táticas, diversas formas de ensinar. Essa para mim é uma das mais válidas. Quando a gente incluir essas táticas dentro do seu plano de aula, a proporção da criança absorver aquele conteúdo é muito maior, tá? Mas para crianças maiores, existe uma outra tática, tá bom? Mas lembra que eu falei? Não vamos misturar tudo, ficar um vídeo longo, algo muito cansativo, a gente vai fazendo por partezinhas. Então hoje é um treinamento mais específico para as crianças pequenas, de 1 até 5 anos, ali entre os 6 anos, tá bom? E assim, sabe uma coisa que eu fico um pouco encucada? É que eu ouço muito isso, mas eles são pequenos demais, né? 2, 3 anos, não. Tem certos ensinos que eles são muito pequenos. Gente, a gente tem que tirar essa concepção da cabeça, tá? Tirar essa ideia, eles não são pequenos demais. Nessa faixa etária é primordial para se absorver determinados conteúdos. É claro que precisa de uma técnica e é hoje que a gente vai falar. A sua igreja tem uma técnica de usar uma apostila, ou um plano, ou um cronograma? Depende do que você tem que fazer. Pegou o plano, pegou seu cronograma? Você tem que olhar todo aquele plano, estudar, ler a palavra, jejuar, tá? É muito importante, gente. Nós que somos ministros de criança, a gente ter todo o preparo antes de entrar em sala. Depois que você fazer tudo isso, você vai olhar aquele plano e você vai verificar se tem os 5 sentidos abordados naquele plano, ou pelo menos 3 desses sentidos abordados no seu plano de aula. Quais são esses sentidos, Luana? Que sentidos são esses? Para as crianças pequenas, a criança ela vai aprender quando você mexer, quando você trabalhar esses 5 sentidos, que são o quê? Paladar, tá? É um. Visão, audição, olfato e o tato. Esses são os 5 sentidos primordiais que você precisa englobar na sua aula. Só assim a absorção do conteúdo é maior. E, gente, isso é fato. A primeira delas que eu oriento vocês é quando você pegar o seu planejamento. Eu tô falando sobre a criação de Deus. Sobre a criação do sol, da lua, das estrelas. Primeiro passo, você tem visuais para trazer para aquela criança? Gente, é muito importante nessa faixa etária, a criança é muito visual. Ela precisa do que você está falando, você ter um visual para mostrar para ela. Esse é o primeiro passo que você precisa de abordar. Esse negócio de não precisa de visual, eu só vou lá para ler, não dá certo. Você começa a ler lá o versículo inteiro lá de Gênesis. No quarto versículo, as coisas já estão pegando fogo dentro da sala. Então, uma dica que eu passo para vocês, tragam visuais. Aquilo que eu falo para vocês, gente. Os visuais, não necessariamente você vai sair comprando tudo. Falar, Luana, tia Luana, o meu caixa da nossa igreja ele é um pouco mais curto. Não dá pra eu sair comprando um monte de coisa. Só que assim, gente, a gente tem o Google. A gente tem várias ferramentas que se você souber pesquisar certinho, você vai associar a sua leitura da Bíblia com a imagem, tá bom? Lê o versículo, eu tô na criação de haja luz. Associa a uma imagem. Outro ponto crucial, o que eu pude trabalhar que já instigou a visão daquela criança. Então agora eu vou instigar o quê? O tato. Gente, a criança precisa de tocar. Sabe aquela criança que mexe em tudo, né? Esses dias eu fui com meus filhos eu separei um dia e fui naquele museu de ciências, né? Que tem lá, agora eu me esqueci o nome, mas aquele museu de ciências que tem. E lá era um museu muito interativo. Eles podiam pegar e faz isso, e assopra a bolinha, e entra o negócio, e aperta o botão que sai barulho. Então assim, foi muito interativo. E nesse mesmo dia, que foi numa quarta-feira, estava gratuito o Museu do Ipiranga. E o Museu do Ipiranga não era tão interativo assim, não dava pra ficar tocando nas coisas, era mais visual. Aí eles já ficaram assim, sabe? Porque a faixa etária deles é de tocar, de mexer. Então, eu já sabendo disso, o que eu posso trazer no meu plano de aula, algo que eles possam tocar. Eles precisam de aprender a tocar. Todo material dá para você dar na mão das crianças? Não. Que material que você utiliza como recurso visual, que você quer usar numa outra aula, que são recursos um pouco mais caros, a gente sabe que criança acaba estragando, gente. É manuseio, eles mexem, enfim. Mas o que eu posso trazer para que eles consigam tocar? Vou focar novamente a criação.
Entrei na parte onde Deus criou os animais. Tem bichinhos de pelúcia na sua casa que simboliza aquele animal? Leva. Sabe aqueles bichinhos que são pequenos, de miniatura? Gente, as crianças amam aquilo. Você pode trabalhar aquilo de diversas formas. Eu tenho o costume de, quando eu vou trabalhar isso, eu embalo eles em papel craft, deixo bem embaladinho, e eles vão abrindo devagar, sabe? Abrindo é um meio de descoberta. Olha, eu descobri esse bichinho. Que bichinho é esse? O elefante. Sabia que o elefante foi criação de Deus? E aí você vai trabalhando coisas que ele consigam pegar. Então eu já trabalhei 2 pontos. O visual, que são os meus visuais, para eu falar e a criança associar na visão. Já trabalhei a questão do tato e a questão da audição. A audição não é só ouvir o professor falar. Você pode trazer somente as músicas relacionadas àquele tema, o som, gente. Quando Deus fala, Deus criou os mares. Você já parou para pensar que você pode trazer um som de mar, esconder sua caixinha de som e deixar as crianças ouvirem? Deus criou as aves, você trazer o som dos pássaros para as crianças poderem ouvirem. Tudo isso você já está instigando a audição deles também, tá? Eu tenho também o costume de esconder a caixinha de som na sala e soltar sons de animais pelo celular mesmo. No Spotify tem bastante isso. Você solta os sons e eles vão à procura daquele som. Aí eu escondo alguns bichinhos na sala. Olha o som do elefante. Eles começam a procurar. Ali a gente já trabalhou visão, audição, tato. Então tudo isso se torna mais significativo para eles, tá? Luana, e o paladar? O paladar, gente, ele é o mais legal que tem, né? É claro que requer uma certa atenção, né? Porque hoje em dia, gente, as crianças antigamente comiam até pedra. Hoje em dia as crianças muitas crianças são alérgicas, então tem que tomar cuidado o que você vai trazer para a criança comer na sala, se os pais autorizam. Por isso que tem que ter tudo alinhado com a liderança, alinhado com os pais. Mas, por exemplo, numa aula sobre criação, você vai falar sobre as árvores frutíferas. Já parou para pensar você trazer uma fruta para aquela criança poder manusear? Você poder trazer um suco para aquela criança poder beber? E aí tudo isso vai associando ao plano. Gente, então uma aula rica se torna uma aula rica, melhor que aquela aula falada. E Deus criou isso, e Deus criou aquilo. Quando você traz esses recursos, se torna tudo mais prazeroso. A criança compreende melhor, entendeu? Então, por exemplo, a Luana e o olfato. Quando eu trabalhei, por exemplo, a criação, eu trouxe, por exemplo, para eles sentirem o cheiro de uma hortelã. Falei, olha como Deus é maravilhoso, olha o cheirinho da hortelã. Agora, olha o cheirinho do manjericão, olha o cheirinho da salsinha. Né? E eles puderam ali contemplar essas maravilhas de Deus e a gente utilizou os 5 sentidos. Todas as aulas, todos os planos de aula, dá para incluir os 5? Nem sempre. Tem coisa que você não vai conseguir incluir algo para a criança comer, mas você pode incluir algo para a criança ouvir. Por exemplo, Jesus naquela tempestade, né, naquele barco lá, você trazer um som de uma tempestade, sabe? Trabalhar com as luzes da sala, com raios. Ah, mas a criança vai chorar, Luana, mas eu tenho certeza que vai se tornar significativo para ela. Então, gente, o que eu falo para vocês é, quando vocês lerem o plano, você fala, aqui eu posso colocar algo visual para eles. Ah, tem aquele vídeo, se a sua TV tem recurso, se a sua salinha tem recurso de TV. Olha, aqui eu já posso colocar algo tato para eles, porque aqui eu posso trazer tal material que eles consigam manusear. Aqui eu já posso trabalhar a audição. E aí você vai montando o seu plano com esses 5 sentidos. Gente, isso é uma didática infalível para essas crianças pequenas aprenderem, tá bom? Tem aula que você consegue incluir os 5, perfeito. Tem aula que você vai falar assim, nossa, acho que eu só vou conseguir incluir 2 ou 3. Mas o interessante é você incluir pelo menos os 2, 3, essas didáticas, né? Desses 5 sentidos dentro do seu plano de aula. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo vídeo, a gente vai trazer algumas técnicas e didáticas para aprender a memorizar o versículo, como trabalhar a memorização de versículo com essa faixa etária, que é bem bacana, é um recurso muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Depois comenta se vocês já fizeram, se isso foi útil para vocês, fiquem à vontade, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado.